Olá, amigos do Futebol de Mesa. Estamos aqui para apresentar mais um documentário referente ao nosso futebol de mesa, relacionado com a evolução que essa atividade esportiva vem tendo constantemente ao longo do tempo, né? Exatamente para mostrar para os antigos praticantes dessa modalidade, como também para os novos praticantes, né, de que o futebol de mesa, assim como qualquer outra atividade esportiva, elas passam por evolução contínua, né, durante a sua trajetória, a partir de sua criação. A princípio, não temos na nossa literatura um histórico de aonde foi criado o futebol de mesa, onde foi inventado o futebol de mesa, né? O que sabemos é que o futebol de mesa ele tem uma semelhança muito próxima com o futebol de campo, né, que é praticado. E a história nos diz que o futebol de campo ele teve a sua origem oficial na Inglaterra, ou seja, no continente europeu. Temos alguns registros vagos, né, da história do nosso futebol de mesa no Brasil, que dão conta de que na década de 30, 40, né, já se praticava esse esporte aqui no Brasil, mas não da forma como hoje ele é praticado, de uma forma padronizada, de uma forma organizada, como temos hoje. Mas sabe-se, através de relatos, de que esse esporte veio para o Brasil através dos marinheiros, né, da Marinha Mercante, que faziam a travessia do Oceano Atlântico, da Europa aqui para as Américas. E como as viagens eram muito cansativas e longas, né? Então eles passavam um tempo ocupando com alguma atividade, né? E uma delas era o futebol de mesa, o futebol de botão, como era conhecido. Mas não temos esse registro definitivo, né, oficial. Apenas são histórias contadas. O que temos é que na década de 50, se praticava já esse futebol de mesa em vários estados, e no Clube do América, Futebol Clube do Rio de Janeiro, tem esse registro de competições oficiais, né, que dão conta a um pseudo-início dessa atividade, digamos assim, escrita. Bom, mas de lá para cá, o futebol de mesa vem evoluindo a cada dia, né? Então, nos anos 50, é muito comum nós termos esse esporte sendo praticado nas calçadas, nas ruas, nas casas, nos bairros, né? E normalmente ele tinha um formato de um campo de futebol, né? E os jogadores ou os botões, né, como eram conhecidos antigamente, improvisados de várias formas. A história nos conta que muitos usavam as tampas de relógio, né, para servir de botões. Outras dizem que o pessoal fazia esses botões com um pedaço de coco, daquela, eles chamam de quenga de coco, né, aquela parte mais dura que tem nos cocos secos, e ali eles davam acabamento devido à resistência e tinha um formato cilíndrico e chamava aquilo de botões. Com a evolução, né, então veio o advento do baquelite, né, que é uma resina acrílica, né, usada nos para-brisos de automóvel, de ônibus, de aviões. E ali também se confeccionava aqueles botões usando fotos de jogadores da época, né? Uns eram com a parte de perfil reta, que chamavam de back ou de zagueiro, né? E outros eram inclinados, que chamavam de atacante. E assim, cada cidade, cada bairro, ele tinha as suas regras, as pessoas iam jogando
ora no chão, né, nas calçadas, ora em algumas mesas improvisadas. Naquela época se usava o celotex, que era um tipo de madeira, que normalmente era usada na proteção de equipamentos, né, tipo uma geladeira, televisão, enfim. E aquelas embalagens, né, o pessoal recolhia, cortava e ali fazia uma marcação e chamava aquilo de campo de futebol. E assim começou a evolução do futebol de mesa. Depois veio o advento do compensado, também para embalagem de grandes equipamentos. Veio o Eucatex e as mesas foram se modernizando com esse tipo de material. Normalmente eles usavam nas mesas, que não eram padronizadas, uma proteção lateral, né? Exatamente para evitar dos jogadores caírem quando fosse lançado e saíssem de campo, também chamada de sarrafo. E foram adaptando as traves, as palhetas, enfim. Já nos anos 60, se praticava várias regras no país. Mais especificamente aqui, vamos falar da modalidade de um toque, né? Então, nos anos 60, começou a ter as padronizações com os times fabricados, não à mão, né, artesanalmente, mas já a partir de torno, né? Então, tinha um acabamento melhor, mais padronizado, com fotografia de jogadores da época, ou numeração, mas o que se importava é que as equipes fossem padronizadas, né? Mas ainda não existia uma regra, um regulamento, né, que tratasse dessa padronização de uma forma uniforme entre os estados, né, as cidades do Brasil, né? E aí foram surgindo as regras, né? E no Brasil existiam 2 estados que praticavam futebol de mesa, mas parecidos com regras diferentes, mas parecidos. Um dos estados foi a Bahia, né, com a regra de um toque, e o outro estado era o Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Mas já se praticava em outras cidades também, tanto do interior da Bahia como do interior do Rio Grande do Sul. E foi numa dessas competições organizadas pelos botonistas desses estados, né, e estados vizinhos, que fizeram uma competição nacional em Porto Alegre. E ali, após aquela competição, que eles chamaram de Campeonato Brasileiro, aqueles baluartes do futebol de mesa sentaram-se e discutiram as 2 regras e ali unificaram uma regra só que hoje chamamos a regra de um toque disco liso. Uma mistura da regra gaúcha com a regra baiana. E foi aí que surgiu essa regra que hoje, na verdade, surgiu o regulamento, que dentro do regulamento é que existem as regras. E ali se definiu um padrão, né, do tamanho de uma mesa e também as dimensões máximas de um jogador ou um botão, né? Então a mesa ficou definida como sendo um tablado que medisse 2,20 m de comprimento por 1,60 m de largura, tendo na sua parte interna as dimensões de um campo de futebol proporcionais, tendo toda aquela marcação, como área pequena, área grande, círculo, linha divisória, quarto de círculo no escanteio, e assim se padronizou a mesa. Inclusive com os cavaletes, a altura dos seus cavaletes, que não podia passar de 78 centímetros.
E quanto aos botões, os jogadores também tiveram a sua padronização, que deveriam ser fabricados em resina acrílica ou algo similar, e que ele não tivesse dimensões que excedesse o diâmetro de 60 milímetros e a altura de 10 milímetros. Então, essas são, ou foram as dimensões máximas definidas para os botões, de modo que eles fossem padronizados. Convém lembrar que os botões eles poderiam ter a sua bainha, ou seja, aquela parte lateral totalmente vertical, ou seja, 90 graus, ou somente inclinada. Então, não é válido, na regra de hoje, você ter uma bainha de um atacante que ela faça aquela curva como se tinha antigamente. Nesse mesmo período também foi idealizado por um botonista, se não me falha a memória, de Aracaju, uma bola também padronizada, que é essa bola que a gente joga hoje, onde ela tem as dimensões de 1 centímetro de diâmetro, 2 milímetros de altura e 2 gramas de peso. Isso é o que diz o regulamento, a regra. Quanto às palhetas, essas poderiam ser jogadas com a própria unha dos dedos. Os baianos, eles são expert nesse tipo de lance com a unha, né? Como você podia ter uma ficha, né? Uma palheta redonda, e também até um pente, né? Existia, eu me recordo que na década de 80, quando eu iniciei nessa modalidade, existiam botonistas que jogavam com pente. Era um pente de um material específico, né? Tipo uma réguazinha, onde eles faziam o movimento dos botões. Coisa que eu achava interessante, mas nunca usei. Bom, aí veio a década de 70, né? Aí nessa década de 70, já com as regras gaúcho-baianas unificadas, né? Então passou-se a jogar com essa modalidade e serem criadas associações em vários estados, que posteriormente deram origem às federações. E já final da década de 70, início da década de 80, aí sim foi criada a Confederação Brasileira de Futebol de Mesa para fazer a gestão das modalidades até então hoje praticadas. Então nós temos no Brasil, nessa história da evolução, nós temos a Confederação Brasileira de Futebol de Mesa, que rege várias regras, dentre elas a modalidade de um toque que nós jogamos. Filiadas à confederação, existem as federações estaduais, que por sua vez têm as associações do seu estado filiadas à federação. Então existe essa hierarquia, associação, federação e confederação. Logicamente, alguns estados praticam mais de uma modalidade, né? Mas cada modalidade tem as suas competições. Especificamente aqui estamos falando da modalidade praticada aqui no Rio Grande do Norte, que é a modalidade de um toque disco, né? Pois bem, na década de 70 e 80, aí sim começou a haver as mudanças propriamente dita no jogo baseado nas regras ou no regulamento. Então, alguns estados optaram em jogar com os botões
cavados, né? Eles eram padronizados, conforme dito anteriormente, mas na parte inferior ele tinha uma cavidade e para fazer com que o botão, o jogador, deslizasse menos na mesa. E no centro dele tinha um furo exatamente para que o ar pudesse sair, aquele ar que ficava aprisionado quando você deslocava o jogador na mesa. Então era um jogo, assim, digamos, mais cadenciado, um jogo mais preso e um jogo que tinha uma regra definida. E assim a maioria dos estados passaram a jogar com esses botões cavados. Já na década de 70 e já entrando na década de 80, os estados conviviam com essas duas tipos de botões, né? Liso e cavado, mas jogando dentro de um mesmo regulamento. E foi aí que foi criada a padronização, né? Não só da mesa dos jogadores, dos cavaletes e assim por diante. Essas mesas que eram fabricadas na década de 80 para trás, a partir da fundação da Confederação, elas podiam ser de jequitibá, madeira de lei, né? De pinho, de cedro, de cerejeira. E já no final dos anos 80 já se fabricava as mesas de compensado naval, sempre medindo 2,20 m por 1,60 m de largura, contendo nas suas extremidades um sarrafo para evitar do jogador ou dos jogadores caírem no chão, e também a altura padronizada de 78 centímetros. Bom, aí vem os anos, deixa eu ver aqui o histórico, os anos 80 para 90, né? Então, nesse período, já sendo criada a confederação, as federações e associações filiadas, os ambientes de jogos eram ambientes abertos, como ginásio de esporte, né, escolas, quadra de esporte, enfim. E nessas atividades começavam-se a perceber de que algumas influências estavam afetando o jogo. Quais eram as básicas? A questão do vento, a questão da poeira, que interferia naqueles lances de maior precisão, né? E foi exatamente nesse período da década de 80 para 90 que a maioria dos estados passaram a optar em voltar a jogar com os botões lisos, ou seja, na sua parte inferior ele era plano. E dessa forma os botões corriam mais na mesa e necessitavam de melhorias no ambiente. E foi aí que houve a mudança, né, dos botões agora cavados para os botões lisos, principalmente na região Nordeste, onde tinha-se naquela época o maior número de praticantes. Já a região Sul, né, Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, demoraram um pouco a mudar para a regra de um toque, tendo em vista, acredito eu, as condições climáticas, de você ter uma maior umidade, você ter uma questão de uma região mais fria, né? Onde usar ar-condicionado numa região fria não seria uma melhor alternativa, já que o frio naquela região ele é mais, digamos, crítico do que aqui no Nordeste, né? Ou no centro do país. Pois bem, mas mesmo assim houve a mudança para os botões lisos. Então o futebol de mesa começou a ter a sua evolução agora
nos equipamentos que se jogavam, ou que se jogam até hoje. Então, com o advento de voltar a se jogar com os botões lisos, com a interferência do vento, com a interferência da poeira, passou-se a se jogar em ambientes climatizados, ou seja, ambientes com ar-condicionado, onde você tem, teoricamente, durante um período do jogo, o ar mais seco, sem umidade, sem muita interferência ou quase nada do vento, né? Dependendo do posicionamento da exaustão do ar dos aparelhos, né? E assim também foi melhorado, já que era um ambiente fechado, a questão da iluminação. E assim as melhorias foram acontecendo. Como os botões lisos corriam muito, então eles tocavam na proteção lateral do sarrafo e voltavam para a mesa. Muitas deles, quando voltavam, batiam nos jogadores que estavam em campo e tirando eles das posições, e isso atrapalhava um pouco, né? Então, apareceu alguém que idealizou uma rede de proteção na parte externa da mesa, que é o que nós vemos hoje quando assistimos um jogo de futebol de mesa. Então, o jogador, quando vai sair de campo, ele, ao invés de tocar no sarrafo e voltar, ele simplesmente passa direto e cai dentro dessa redinha, evitando a sua queda no chão e, consequentemente, evitando de voltar para campo. Então, veja que a mesa também foi sofrendo as suas modificações. Ainda nos anos 90, o pessoal já questionava muito porque as bolas que eram fabricadas, a sua grande maioria eram brancas. E é comum você jogar e a bola cair no chão, e às vezes você tendo um piso claro, a bola, às vezes, como no encanto, desaparecia nos próprios pés, né? Às vezes, em alguns cantos, isso demorava, às vezes, um pouco a achar ou até repor uma outra bola em campo. Então, o pessoal decidiu, em determinadas associações, né, fazer um piso pintado com a cor que contrastasse com a bola, exatamente para evitar de se perder tempo procurando ou fazendo uma reposição. E assim o futebol de mesa foi tendo as suas evoluções. Chegamos no ano 2000 para frente, né? Então, nós tivemos o advento da fabricação da madeira em MDF. Então, a madeira menos porosa, com um custo relativamente menor do que o compensado, e assim as mesas, já que a maioria dos botonistas jogam na modalidade disco liso, então começou a haver a mudança do material dos tablados. O que era compensado, o que era jequitibá, o que era cedro, começou a dar espaço para esse novo tipo de madeira, que é o MDF. Então, hoje, a maioria dos estados brasileiros praticam essa modalidade com essas mesas, com esse novo material. Dessa forma, fica mais fácil você padronizar o tipo de material. Por quê? Se nós participamos de competições regionais e nacionais, quanto mais padronizado forem as mesas, mais as pessoas se adaptam. E nós estamos, nesse momento, nessa transição, saindo de outros tipos de madeira para a padronização da mesa em MDF.
Mas foi nos anos 2000 para frente, especificamente 2007 e 2010, que a Confederação Brasileira de Futebol de Mesa, que é guardiã do regulamento, fez algumas revisões de modo a adequar melhor as regras da modalidade e também até comparar com o futebol de campo. Mas as mudanças relativamente foram feitas para melhorarem, né, o desempenho dos jogos, né, a qualidade dos jogos na mesa. Então tivemos a primeira revisão em 2007 e uma segunda em 2010, que é o atual regulamento que se joga hoje. Bom, e o que é que nós temos de evolução nos dias de hoje? Então, com os jogadores padronizados, com as mesas padronizadas, com o ambiente padronizado, agora as atenções se voltam para o jogo. Aí a gente se pergunta, o futebol de mesa, ele tem um princípio básico, que é você jogar com sua equipe no seu campo, que é da linha divisória para cá, voltando para você, e da linha divisória para lá, que é a parte da mesa onde o seu oponente joga. E a finalidade, o princípio básico é sempre você transpor a bola para o campo do adversário e ali o adversário permanecendo com a bola durante ou após a sua jogada no seu campo, você poderá optar em chutar em gol e valendo o gol. Ou seja, o gol só vale se a bola estiver no campo do seu adversário e vice-versa. Bom, mas fica aquele jogo, digamos assim, muito monótono, você jogar uma bola para lá, o adversário jogar para cá, e aí as coisas vão acontecendo. Aí é onde existem as novas inovações para quebrar, né, esse paradigma só de a bola ir para lá e vir para cá. Nós sabemos que no regulamento, ou seja, nas regras, nós temos alguns lances capitais, né, que são aqueles de 2 toques. Um lateral de 2 toques, um escanteio de 2 toques, uma falta de 2 toques. Então, esses lances, quando acontecem, favorecem muito ao botonista beneficiado, porque ele tem a chance de fazer 2 lances consecutivos, sempre visando colocar a bola no campo do adversário, e assim ele ter a chance de chutar em gol e consumar um placar a seu favor. Mas, à medida que o futebol de mesa vai evoluindo, as pessoas vão aprendendo, né, as malícias do jogo, os cuidados de você tirar uma bola na diagonal, recuar a bola para o goleiro, esconder a bola lá no canto do quarto de ciclo, até ter uma oportunidade melhor de sair de uma situação adversa. Então, os jogos passaram a ser mais equilibrados. Então, sempre que você vai participar de uma competição interestadual ou nacional, você sempre vai se deparar com algumas jogadas não comuns praticadas no seu próprio estado. E é aí onde nós começamos a ver que o futebol de mesa, ele tem escolas diferentes, escolas entre aspas. Ou seja, uma prática do esporte diferenciada de um estado para outro. Na década de 80, até que você ainda via umas diferenças maiores. Mas hoje, com o advento da internet, das redes sociais, as coisas acontecem com mais rapidez. Então,
a tendência é que nós tenhamos uma unificação ou um maior equilíbrio entre adversários jogando futebol de mesa, considerando a tendência de padronização dos equipamentos. Bom, aí é onde vem as inovações que a gente precisa ter para fazer o futebol de mesa ter inovações. É como nas Olimpíadas, todo ano você tem várias modalidades e tem os recordes a serem batidos. E todos os anos, muitos recordes são batidos, né? Então, pequenas diferenças, né, de procedimentos, de táticas, de estratégia, ou de preparação, né, que fazem a diferença para que esses recordes aconteçam. E no futebol de mesa não é diferente, porque a regra é padrão para todos. A mesa é padronizada para todos. O ambiente que se joga é padronizado para todos. Os jogadores também são padronizados, né? Seu diâmetro de 60 milímetros, como já foi dito, sua altura de 10 milímetros, conforme foi falado anteriormente. Agora, a bainha do botão, esse ângulo que torna o jogador um atacante, ela é variável, que vai de 90 graus, né, a 0 grau. Então, quanto mais inclinada for a bainha ou essa parte lateral dos botões, mais a bola levanta. Ela cobre, ela sobe mais quanto maior for o grau. E ela sobe menos quanto menor for o grau. Mas no futebol de mesa, por ser dinâmico, existe também as jogadas de efeito, né? Aquelas jogadas tipo a sinuca, né? Você bate de um lado para a bola correr para outro. Então, quando você necessita fazer um lance de efeito, você necessita também imprimir mais força na palheta sob o botão para que aquele efeito seja alcançado e que a bola vá para um local pré-determinado por você naquele lance. Então, isso se transforma em quê? Em habilidade e, logicamente, a inteligência de quem está jogando. Aí vem, nesses dias de hoje, outras mudanças que acontecem, como a escolha da palheta para jogar. Antigamente se jogava com a palheta redonda, tipo essa aqui, né? Ou com a unha. Então você colocava a unha sobre o jogador e deslizava. Isso aí muito praticado na Bahia. E também jogava-se com pente. Eu tenho aqui um exemplo não pequeno, era um bem menor do que esse, onde você jogava exatamente imprimindo a força sobre o botão. Hoje praticamente ninguém pratica mais usando o pente. Mas em substituição ao pente, então foram criadas vários tipos de paleta, né? Então nós temos as paletas tipo régua, que são em formatos que não é definido por regra. Tá? A paleta, você que escolhe o seu formato, o seu tamanho, a sua forma. Tá? Então, para determinadas situações, você tem uma paleta diferente para jogar. Então, existe a paleta régua, cilíndrica, né? Existe a palheta tipo T, que é quando você tem 2 jogadores ou 3 próximos, para sua mão não bater nos botões, você usa a palheta que tem esse ressalto, que normalmente é maior do que 1 centímetro, para você poder fazer um lance de precisão. Existem vários modelos das palhetas tipo régua. Particularmente, eu uso esse tipo de palheta. Tá?
mas outras pessoas usam outro tipo. Então, o que é que diferencia essa palheta dessa? É o material, que é diferente, a espessura, que é diferente, tá? Então, se eu quero aplicar mais força naquele jogador, eu uso uma palheta mais flexível, porque no momento que você imprime a força, ela cria uma envergadura, né? Uma espécie de um semicírculo generalizado, e no que você desloca sobre o botão, aquela força que você imprime nos dedos na palheta, ela é somada com a envergadura, né, da palheta para o jogador correr mais. Né? Outra seria mais espessa, tá? Então você imprime mais força, mas não tem um somatório dessa envergadura para o jogador. Então você tem de imprimir mais força. Aí vem a questão do material, né? Porque um é mais resistente do que o outro, então isso vai do gosto de cada botonista, né? Bom, aí nos dias de hoje, com essas modificações, aí vem a modificação da bola, né? Como já foi dito, a bolinha, ela tem um material específico, não sei se é poliuretano, não tem um polietileno, acredito que seja isso o material, e a regra diz que a bolinha, ela tem de ter 1 centímetro de diâmetro, 2 milímetros de altura e 2 gramas de peso. Só que o nosso futebol de mesa tem evoluído nesses últimos tempos, onde o pessoal tem mudado a inclinação da bainha. Isso para ter mais precisão nos chutes com atacantes sobre o goleiro. Nós sabemos que se você tiver um jogador com inclinação muito alta, a tendência é você dar um chute e essa bola fazer uma espécie de parábola, né? Subindo e descendo, uma parábola mais fechada. Diferente se você tiver um jogador com a bainha menos inclinada, você necessita aplicar um pouco mais de força para que essa bola suba o suficiente para passar do goleiro e não ultrapassar a trave, né? E consumar em gol. E aí você não tem uma parábola muito acentuada, e sim uma parábola mais suave. Então, houve a mudança da palheta, houve a mudança da bainha dos botões, e isso afetou as características da bolinha. Então, a maioria dos botonistas que praticam futebol de mesa hoje, eles têm as bolas que atualmente está sendo fabricada, pelo menos aceita até hoje, por um único artesão na Bahia, e essas bolinhas tiveram um aumento de 1 milímetro em sua altura. Mas o regulamento não mudou ainda, mas acredito que possa mudar, porque é a aceitação que nós temos. Por falar em bola, a Confederação Brasileira de Futebol de Mesa está em contato com algumas fábricas, né, que fabricam botões de forma industrial, visando encontrar uma fabricação de uma bola ideal, né? Aqui no Rio Grande do Norte, desde o ano passado, que eu estou tendo contato com uma fábrica, aqui na cidade de Parnamirim, cidade onde eu resido, onde eles já fizeram uma bola sob encomenda, né? Eu dei um modelo, só que essas bolas foram feitas quase que perfeitas. Mas elas tiveram uma pequena diferença nesse chanfrozinho que tem em cima e embaixo, e nessa extremidade fininha aqui, ela ficou um pouco abaulada. E também na parte inferior e superior, as que têm um contato com a mesa, essas bolas ficaram mais planas.
E quando nós fomos fazer um teste com um lote aqui de 1.000 bolas, que a fábrica nos cedeu, essas bolas não levantavam, digamos, uniforme. Né? Você tinha um lote de 100 bolas, quase nenhuma você dava uma força com a bola original, a bola passava por cima do goleiro. Essa mesma força você aplicando nessas bolas novas, não estava tendo o mesmo resultado. Então, esses testes foram encaminhados para a fábrica e estamos fazendo uma parceria com o objetivo de identificar essa diferença, né? E daí sim a gente tem uma padronização das bolas. Convém lembrar que essas bolas que são compradas hoje, nem todas são 100% idênticas. Um pequeno percentual, às vezes, tem uma diferença. Mas é o que a gente tem e precisamos evoluir visando padronizar. Até porque, para termos um custo menor, porque os custos são cobrados hoje por uma bolinha dessa, está na ordem de R$ 3,50, e há quem diga que já está se cobrando R$ 4,00 por uma bolinha dessa. Tá? E ela sendo fabricada de uma forma industrial, ela vai custar alguns centavos, bem diferente. Então, a gente percebe que as mudanças, elas são contínuas, né? Então, elas estão acontecendo conforme esses depoimentos que aqui estão sendo passados. Agora, o que a gente percebe é que quando as pessoas aprendem a jogar botão, ou jogar futebol de mesa, cada um tem o seu estilo de jogo, cada um tem o seu interesse, o seu comprometimento, a sua habilidade. Então, isso já faz uma diferença que é difícil padronizar. Então, cada um tendo as suas próprias características, o que é que essas pessoas precisam? Trabalhar estudando a regra. Por ser um pouco complexa, ela nos dá a oportunidade de buscar alternativas para diferenciar o jogo do adversário e, logicamente, usar essas alternativas que a regra possibilita para você somar suas habilidades, a sua inteligência, a sua coordenação motora, né? E aí sim você fazer a diferença. Aí onde é que estão essas diferenças? Bom, como o futebol de mesa hoje está muito próximo do nivelamento dos melhores botonistas, a diferença está exatamente em outros fatores que a gente vem aqui intensificando e estamos na fase de mudança, que são aquelas jogadas individuais. Ou seja, você deslocar o seu botão numa cobrança de tiro de meta, de lateral, de modo que você desloque a bola para um local pré-determinado, e como os botões, os jogadores são lisos, um pequeno efeito faz com que ele desloque a bola para aquele local e, ao mesmo tempo, ele passe da bola e tranque a jogada. Impeça que seu adversário faça a reposição. Então, isso aí é o que eu chamo de jogadas trabalhadas, jogadas com efeito, que podem fazer a diferença num jogo equilibrado. Qual é a outra diferença? Como os botões são lisos, você sempre procurar lançar a bola para um local pré-determinado e, com um pequeno efeito, aquele jogador apenas dê 1 ou 2 toques na bola, ou até mais, se for possível, de modo que ele passe da bola e coloque para fora o jogador de campo adversário. 1 ou 2 jogadores, seja lá, depende do tipo de jogada. Com isso, você cria espaço para dificultar a reposição do seu adversário e, ao mesmo tempo, criar suas próprias jogadas.
Então, isso vai muito da habilidade, da inteligência, do conhecimento da regra, que é o que fundamenta, né, os princípios do futebol de mesa. É jogada inteligente, é uma jogada dinâmica, é diferente do xadrez, que tem jogadas pré-definidas. A torre vai num sentido, o cavalo vai no outro em forma de L, o peão só vai para frente ou na diagonal. Isso é um xadrez. O futebol de mesa é um dinamismo fora do comum. Você não sabe o que pode acontecer. Agora, para que você coloque essas habilidades em funcionamento, aí é onde vem alguns fatores que interferem na criação daquelas jogadas que você pretende fazer. E que fatores são esses? Bom, um deles é o estado da mesa. Então, se sua mesa tem uma altura diferente de 78 centímetros, que é a altura padrão, ela pode, para as pessoas de maior altura, trazer até problemas de coluna. E para pessoas de baixa estatura, até não alcançar certas áreas do campo. Mas os 78 centímetros foi uma altura estudada que atende essas duas situações. Outra coisa que a mesa deve ter é uma padronização no seu lixamento, no seu polimento e na sua limpeza. Se você não tiver uma... E outra coisa, que a mesa não tem peno. Ela tem de estar 100% na horizontal. Para tanto, o pessoal usa esses níveis, né, que usa em construção civil, que tem uma bolhazinha para você posicionar em vários locais da mesa. Nós temos vídeo aqui que mostra como fazer isso. E essas mesas que hoje não se usa, quase não se usa mais cavalete, e sim suporte metálico, né, retangular, eles têm na base de cada perna um parafuso de ajuste, onde você regula a altura para mais ou para menos, de modo que a mesa esteja devidamente nivelada com a bolhazinha. Então, se sua mesa está bem lixada, bem polida e limpa, e não tem peno, é um ponto positivo para quem for o criador de novas jogadas. Aí vem a questão dos botões. Os botões, como já dissemos anteriormente, eles são padronizados. Tá? Então, geralmente de palatom, de acrílico, resina acrílica, resitron, né, baquelite, não importa, mas eles são padronizados pelas suas dimensões. Então, se você tem uma equipe do mesmo tamanho, mesmo diâmetro, facilita muito você ter um domínio dos seus jogadores. Diferente, você tem um jogador mais alto, outro mais baixo, um com a bainha maior, outra menor, enfim. A questão de você ter jogadores diferentes vai depender daquelas táticas, estratégias que você tem durante o jogo, ou durante os treinos para usar durante o jogo. Então, isso é uma opção que cada butonista tem, desde que respeite as dimensões que a regra preconiza, ou que o regulamento preconiza. Agora, o que vai fazer a diferença para aquele jogador obedecer aquele seu comando é exatamente, primeiro, ter como precedente uma mesa como foi falado. A altura certa, não tem empeno, lixada, limpa, polida e limpa. Esse é um ponto. Segundo ponto são os botões. Então, os botões, para que eles deslizem mais na mesa, é importante que ele tenha um menor atrito com a mesa na sua parte inferior. Então, para isso, nós temos aqui na TV Palheta, no canal da TV Palheta, alguns vídeos mostrando como você fazer um lixamento correto dos botões.
Tá? Então, tem os procedimentos passo a passo, usar lixas, as posições que você deve lixar, de modo que você tenha na base de cada jogador o menor atrito possível. Mas também você não pode lixar mais demais as laterais, digamos assim, de cada botão, a parte circular, sob o pena de você colocar a palheta e o botão passar por cima da bola. Então, tem de ter um procedimento ou uma orientação de quem sabe fazer isso. Né? Então, a gente já disponibilizou aqui uma forma. Por quê? Não, várias formas de você polir. Porque se você tiver o botão bem polido, bem lixado, é uma coisa. Se você não tiver, é outra. Então, se ele não tiver bem lixado, você vai dar um toque, ele pode ir intermitentemente em direção à bola, como ele pode prender entre o seu ponto e a bola e por aí vai. Tá? Então, você tem que ter uma lixada uniforme. Mas também, você precisa ter, para a sua precisão, você precisa que ele esteja bem polido. Então, após lixar, existem vários produtos que você tanto pode usar embaixo do botão, como em cima, ou os dois ao mesmo tempo. Então, assim, aqui eu recomendo, isso aí é uma prática que eu adquiri, normalmente na parte inferior dos jogadores, eu uso o lustramóvel Poliflor. Tem outros que usam parafina, cera de carnaúba, cera de sapato, enfim. Então, cada um se adapta ao produto que melhor lhe convier. Na parte superior do jogador, eu uso a cera de carnaúba misturada com parafina, 50%, né, de parafina, 50% de cera de carnaúba. A gente cozinha, faz um formatozinho retangular, não sei se tem aqui para mostrar, no momento não. Ou usa parafina, ou só mesmo a cera de carnaúba, a conveniência, quem escolhe é o butonista. Agora, muitas vezes, você vai polir os seus botões, aí você usa uma flanela, às vezes usa duas, às vezes você vai passar a cera de carnaúba e o poliflor, às vezes você inverte, e isso aí pode prejudicar no rendimento do deslocamento do botão, ou no rendimento de você prender a palheta sobre o botão para ela não prender, ela deslizar suavemente. Então, quando você inverte esses produtos, é possível que você tenha algum problema. Então, para minimizar esse problema, eu idealizei o que eu chamo aqui de polidor de botões, né? Eu tive a ideia, isso aqui a posição está melhor, né? E tem um artesão que faz esse acessório para mim, ele é todo em madeira de pinho, onde ele tem umas almofadazinhas aqui, tanto de um lado quanto de outro, onde você pode botar flanela, lixa, pano multiuso, enfim, você tem um equipamento que facilita muito você padronizar. De um lado você usa o poliflor, do outro você usa a parafina, ou parafina com cera de carnaúba, no outro você pode usar uma lixa, nesse aqui você pode usar uma massa para tirar arranhões de botões e por aí vai. Então ele tem 4 opções, pequeno, leve, você pode colocar numa mochila, dá 30 centímetros por 28 e uma altura só de 3, e ele encaixa esses panos como aqueles bastidores dessas mulheres que fazem bordado, né? Que um encaixa no outro, é uma coisa parecida. Bom, tá aí. Outra coisa, quando você vai fazer a limpeza da mesa, muitas vezes o pessoal pega uma flanela ou pega um papel e passa com a mão, mas a mão, ela não tem, né, uma completa aderência do papel sobre a mesa. Então, eu sugiro, isso aqui você pode encontrar em qualquer loja de ferragem, né, de material de construção, é um material usado para lixar parede, né, ou lixar carro, sei lá,
E ele tem uma parte, uma almofadazinha aqui, e tem umas ferragens na extremidade para prender a lixa. Então eu tirei as ferragens, é um material muito leve, onde aqui você bota a flanela ou bota o papel e você passa uniformemente na mesa, ele adere mais e recolhe mais qualquer sujeira que tenha na mesa. É uma outra dica. Para que você tenha uma performance ideal, é importante também que você conheça a inclinação daqueles seus botões atacantes. Então, como eu falei, antigamente se jogava com uma inclinação padrão, 13 graus, 15 graus, as bolas levantavam muito. E com o passar do tempo, houve uma evolução, o pessoal começou a usar bainhas, digamos, mais fechadas, com ângulo menor. Então, hoje no comércio existem esses medidores de ângulo, né? Tem deles, inclusive, até eletrônico já, que é mais sensível. E aí você coloca o botão e você vê se o botão tem 9 graus, tem 8 graus, tem 13 graus, para você determinar qual é a força que você precisa aplicar naquele botão para que a bola cubra ou não, né? Então, se você usa vários jogadores com bainha diferente, é importante que você conheça o ângulo correto de cada jogador, porque isso faz uma diferença muito grande. Outra coisa que a gente precisa ter, isso aqui é uma inovação também minha, é uma régua de arbitragem, né? Então nós sabemos que na regra, deixa eu ver aqui, fica melhor, nós temos como gabaritar a altura e o comprimento interno da baliza, da trave, do gol. Então a regra diz que ela tem que ter 15 centímetros de comprimento. Então essa régua aqui tem uma medida intermediária que mede 15 centímetros. E você coloca lá e você checa se a trave está maior, está menor, está do tamanho padrão. Aqui na lateral você tem 6 centímetros. 6 centímetros, que é a altura da trave. Aqui no centro nós temos um retângulo para medir o comprimento e a largura. Comprimento e largura do goleiro. Que ele deve ter 6 centímetros de comprimento e 3,5, 3,8 centímetros de altura. E nesse retângulo aqui, você tem como medir a altura do goleiro, que é de 2. A largura do botão, que é de 2. A altura, que é de 3,8. E o comprimento de 6 centímetros. Nesse outro retângulozinho que você tem aqui, seria a dimensão máxima de um botão, que é de 6 centímetros por 1 centímetro de altura. Ok? E nessa escala maior aqui, externa, nós temos aqui o equivalente a 18 centímetros. A regra diz que quando você vai dar a saída do jogo, você precisa que os jogadores de ataque que estiverem arrumados no seu próprio campo, eles fiquem a uma distância mínima entre si de 18 centímetros. Normalmente o pessoal usa o goleiro como uma referência, porque ele tem 3 centímetros e muitas vezes tira o goleiro que está ali na posição de iniciar o jogo para sair medindo, colocando o dedo. 3 goleiros dá 18 centímetros. 3 vezes 6, 18. Já essa régua já lhe dá a medida precisa. É só você colocar ela entre os 2 botões de sua equipe. Já a distância na linha divisória, entre o seu jogador e o jogador adversário, ele não pode ser menor do que 6 centímetros. Então você usa essa parte aqui da régua, que é de 6 centímetros, ou o tamanho do goleiro. Nessa régua também existe uma escala de 12 centímetros. Onde é que você usa essa escala? Essa medida de 12 centímetros. Quando você vai bater um lateral ou um escanteio de um toque,
A regra diz que do local onde a bola partiu, ela tem de se deslocar no máximo, no mínimo, desculpe, 12 centímetros, ou a distância de dois goleiros, que 2 vezes 6 são 12. Também é comum o árbitro, o técnico, pegar o goleiro, tirar da sua colocação e ali fazer as medidas. Isso aí não deve ser feito, porque nem sempre você coloca o goleiro no mesmo local. Então, essa régua aqui, ela pode ajudar as arbitragens a fazerem as medidas corretas sem ter que estar mexendo em posição de jogador que está em campo, tá? Então, isso é uma sugestão, tá certo? Eu acho que a própria Confederação Brasileira devia se empenhar em ter nos seus eventos, né, ou as próprias federações, réguas dessas suficientes para ser entregue aos árbitros, para facilitar as arbitragens. Não custa muito caro, é de material de acrílico, com 6 milímetros de espessura, e aquelas pessoas que tiverem interesse em mandar confeccionar, nós temos aqui no nosso arquivo e podemos encaminhar para quem tiver interessado. Então, isso não deixa de ser uma inovação para que você melhore o desempenho dos jogos, né? Outra ideia que tem aqui, que eu também idealizei, é um suporte para goleiro, tá? Também de acrílico, transparente, de 6 milímetros, onde ele tem, nesse caso aqui, nesse modelo, 3 espaços onde cabe o goleiro aqui dentro, uma pequena folga. Então você pode introduzir essa peça dentro do gol, e aqui você tem 2 posições do goleiro na diagonal e uma posição, digamos, para a cobrança de pênalti, que ele tem que estar exatamente com a sua extremidade anterior sobre a linha, ela não pode estar fora. Então isso é feito sob medida, esses 2 ressaltozinhos que tem aqui, ó, nessa extremidade eles vão encostar na trave, e aqui já foi calculado que essa medida aqui do goleiro é em cima da linha. Então com isso, ao você introduzir aqui, você coloca o goleiro aqui em qualquer posição, para você treinar chute a gol. Qual é a vantagem dessa peça? No momento que você chuta gol, o jogador toca nessa parte da frente do suporte, né? Mas não derruba o goleiro. E assim, nos treinamentos, você pode botar 30, 40, 50 bolas e chutar quantas vezes você achar conveniente, sem aquela preocupação de estar sempre recolocando o goleiro na mesma posição, né? Então isso ajuda, o treino fica menos cansativo e você tira mais proveito. E a questão, digamos, final, que eu gostaria de falar sobre essas inovações, eu deixei para o final porque eu julgo hoje uma das mais importantes. Nós sabemos que no Brasil não tem nenhuma escola que ensine a jogar futebol de mesa, como existe o futebol de salão, como existe o tênis, como existe o basquete, como existe o próprio futebol. Existem instituições nas escolas que ensinam cada modalidade, mas você não tem esse tipo de ensinamento reconhecido pelo MEC ou até mesmo por alguma associação. Por quê? Porque não existe pessoas que não despertaram interesse para ensinar um esporte que tanto cresce no nosso país e no mundo. O futebol de mesa ele não só é praticado no Brasil, ele é praticado no mundo inteiro, com algumas diferenças entre modalidades, mas é o futebol de mesa. Bom, nós temos algumas cidades, algumas associações que fazem projetos, né,
para ensinar nas escolas, ou mesmo num bairro, enfim. Uma cidade, mas sem, digamos assim, um interesse maior das instituições de ensino. Talvez pelo fato de desconhecer a importância que esse esporte tem para a juventude. E também por falta de instrutores. Então, nós tivemos aqui, na década de 80, uma escola de futebol de mesa prática que gerou grandes botonistas, inclusive grandes campeões brasileiros atuais, que foi a escola do Manuel Romeiro, aqui em Natal, a Academia Magic de Futebol de Mesa. Então, essa, assim, na história do Rio Grande do Norte, foi a primeira. Claro que foi um ensino prático, mas um ensino padronizado, digamos assim, que teve uma pessoa à sua frente, que era o Manuel Romeiro, o qual aqui nós mandamos aqui os nossos parabéns, agradecimento, que fez com que muitos jovens não se envolvessem com drogas, não se envolvessem com confusões, mas se envolvessem sim com futebol de mesa e hoje são referências no Brasil inteiro. Posteriormente, nós tivemos aqui o Almir Campos, que após se aposentar da sua vida profissional como contador, foi morar na cidade de Acari e lá, junto com a instituição de ensino estadual e municipal, foi mais de uma instituição, trabalhou com os garotos, jovens de 7, 8, 10 anos, 9, e criou futebol de mesa naquela cidade. E hoje é uma realidade. Aqueles garotos de 7 anos a 12 anos, hoje são todos adultos. Isso foi em 2010. Então, nós estamos há 11 anos com esse pessoal jogando, inclusive um futebol de mesa de primeira qualidade. E é um trabalho muito louvável que a própria prefeitura local, após ver os rendimentos que os garotos estavam conquistando nas competições regionais e nacionais, como campeão estadual, campeão regional e campeão brasileiro, então cedeu 2 salas no principal ginásio de esporte daquela cidade, e é hoje onde funciona a ACDP, é uma associação da cidade de Acari, né? Que foi fundada pelo nosso amigo Almir. Hoje está em pleno vapor e a garotada, hoje já adulta, jogando de igual para igual com os botonistas aqui do estado e também fora do estado. Logo após esse advento de Acari, também tivemos na cidade de Aliança, em Pernambuco, através do professor Antônio Ribeiro, que também fez um trabalho comunitário excelente na cidade, então conseguiu trazer muitos jovens, né, de várias classes sociais a praticarem futebol de mesa. É uma pena que a dificuldade que ele vem enfrentando lá, mesmo com pequeno apoio da classe política lá, mas as rivalidades entre um político que sai e outro que entra, sempre dificultam esse trabalho. E como ele fez um grande trabalho, descobrindo grandes talentos, muitos jovens que estão lá praticando futebol de mesa de primeira qualidade, e conquistando títulos também regionais e nacionais, o prefeito da cidade se sensibilizou com esse trabalho e ainda foi mais além, né? Através de uma solicitação do professor Antônio Ribeiro, junto à Câmara Municipal, eles conseguiram a doação de um terreno de 27 por 8, se não me falha a memória, e eles partiram para construir sua própria sede, um grande desafio, porque isso envolve custos. Então, no início, foi preciso ajudar para conseguir documentação,
necessária, o CNPJ e aquelas documentações todas que não cai do céu, né? Então, houve um apelo, né, dos organizadores da Associação Aliancense de Futebol de Mesa e conseguiram regularizar e ter toda a sua documentação própria para ter a sua sede. E com a doação desse terreno, então muitos botonistas, amigos, simpatizantes ajudaram e continuam ajudando com saco de cimento, com melheiro de tijolo, com areia, com brita, alguns empregados da construção civil, amigos, pedreiros, ajudantes e colaboradores nos finais de semana realizam mutirões e estão transformando um sonho em realidade. Já tem um projeto definido e sobre todas as dificuldades que a Associação Aliancense de Futebol de Mesa tem, mas aos poucos estão construindo o seu próprio espaço mediante a ajuda de todos. Então, nós que fazemos aqui a TV Palheta, estamos sensibilizados com essa causa e a cada semana, quando nos enviam as fotografias da evolução dessa construção, a gente vai, né, divulgando a expectativa que alguém que possa ter uma condição melhor possa ajudar de alguma forma. A gente sabe que tem muitos comerciantes, alguns industriários, que com os poucos recursos que tem na cidade têm ajudado. E eu estou aqui fazendo esse depoimento porque reconheço um trabalho social que o professor Antônio ele tem feito na cidade, Antônio Ribeiro, né, na cidade, com os garotos, né, e é um trabalho exemplar. Tá? Eu digo isso porque eu acompanho de perto. E a gente tem o tradicional torneio Benão, né, em homenagem a um dos botonistas que mais apoiaram, que mais apoiou, junto com Clary Benot e tantos outros, né, a implantação do futebol naquela cidade. Então, o Benão, ele é digamos assim, um pseudônimo, né, do querido Benício, que hoje já está no andar superior, que muito ajudou ao Ribeiro com mesas, com time, com bola, com palheta, com uma série de coisas. E hoje a gente vê o futebol de mesa naquela cidade sendo um exemplo para as demais associações. Nós temos também no Rio Grande do Sul, se não me falha a memória, é na cidade de Santana do Livramento, não tenho certeza, mas tem um trabalho muito bem feito, com várias modalidades, uma instituição de ensino. Eu não tenho muita informação, mas venho acompanhando as notícias que a gente recebe, alguns vídeos, algumas imagens, também é um trabalho muito bom. O mesmo acontecendo também na cidade de Viamão, né? Lá na Grande Porto Alegre, né? Que também está fazendo esse trabalho, um trabalho bacana, um trabalho também de ensinamentos do futebol de mesa. E aqui no Rio Grande do Norte, a gente está praticamente há 1 ano e meio, né? um ano e poucos meses, sem praticar futebol de mesa oficial. Nós não temos nenhuma associação funcionando, obedecendo a necessidade desses confinamentos sociais e medidas preventivas contra essa interminável pandemia, mas muitos dos botonistas têm mesa própria em casa. Então, evitando aglomerações, usando os procedimentos preventivos, uma boa parte ainda estão se reunindo com 2, 3 pessoas e procurando jogar, aprender mais e, logicamente, tentar trazer mais adeptos para essa modalidade. E baseado nesse período que a gente está parado,
nós aqui, através da TV Palheta, estamos anunciando que nesse período de pandemia, dos males o menor, né? Foi o melhor período que nós encontramos para fazer a divulgação do nosso esporte, né? E fazendo a divulgação, a gente atrair mais adeptos. E isso está acontecendo. É a passo de tartaruga, mas está acontecendo. Porque quem é que está hoje voltando ou se inserindo nos quadros das associações? São aquelas pessoas que hoje, a maioria, trabalham, uma boa parte já estão casados, né? Já têm grande responsabilidade, mas que jogaram futebol de mesa no passado da forma como a gente explicou, como iniciou aqui. E hoje, eles, através das redes sociais ou de alguns amigos que praticam futebol de mesa, estão descobrindo que nós temos uma estrutura organizacional funcionando, que nós temos locais adequados para jogar e que nós temos, digamos, uma atividade não com tom simplesmente de lazer, mas com um objetivo de competição. Então, quando a gente fala em competição, não é a competição com o vizinho, ou com um amigo do bairro, ou num colégio qualquer, vamos jogar, levar a coisa na brincadeira. Não, é uma competição extremamente organizada, onde, como foi falado anteriormente, nós temos a Confederação Brasileira, nós temos as federações, nós temos as associações. Existe um intercâmbio nessa estrutura organizacional em forma de evento durante todo o ano. Isso sem contar jogos de intercâmbio, jogos amistosos e por aí vai. Mas o assunto que eu deixei para o final está relacionado muito com o que nós não temos hoje no momento, que é uma escola de futebol do mesmo. Pois bem, no canal TV Palheta, no YouTube, no nosso canal, que eu digo nosso porque ele é compartilhado com todos aqueles que nos acompanham, né? Nós vamos criar a Escola Técnica de Futebol de Mesa aqui no Rio Grande do Norte, na cidade de Natal. Eu sou filiado à Academia Magic de Futebol de Mesa. E como filiado, eu também sou sócio do Clube dos Empregados da Petrobras, como ex-funcionário da Petrobras, e que hoje continuo como sócio efetivo daquela instituição. Então, eu pedi permissão à diretoria, já que lá existe uma estrutura adequada, com 10 mesas, com cronômetro, com toda a estrutura de bar, restaurantes, espaço, ambiente climatizado, uma sala específica para o futebol de mesa, e me foi dada permissão para usar essa sala, não em dia de jogos oficiais, para criar a Escola Técnica de Futebol de Mesa. Durante essa pandemia, nós não estamos tendo condições de abrir esse espaço para ensinar futebol de mesa. Então, assim, eu uso na minha própria residência, que eu denominei Arena Beatles. Eu tenho atraído várias pessoas com a divulgação nas redes sociais que chegam até aqui aprendem a jogar futebol de mesa, aprendem os fundamentos, tem os jogos treinos, jogos amistosos, e muitos deles já foram preparados e estão sendo preparados para fazer parte de alguma associação aqui do estado. Então, praticamente, durante a semana, a gente tem recebido pessoas aqui, e são inúmeras as pessoas que vieram aqui, tá? E a gente, com isso, fica muito satisfeito, exatamente por saber que esse trabalho que a gente está fazendo, ele está surtindo efeito, não na velocidade esperada.
Infelizmente, no YouTube, que é um dos meios de comunicação mais, digamos assim, qualificados ou mais adequados para a gente divulgar, existem algumas restrições para que possamos postar determinados vídeos, tendo como plateia as crianças. Então, existem limitações para isso, ou proibições para isso. Então, o fato da gente bloquear o acesso dessas informações aos jovens, então a gente fica limitado a usar uma divulgação apenas para os adultos. Daí a razão da gente ter um público praticamente adulto e praticamente masculino, né, prestigiando o nosso trabalho. Mas eu vou encontrar caminhos, né, seguros e corretos para que a gente estenda essa divulgação também para essa juventude, né? A gente sabe que existem algumas restrições, porque as redes sociais são muito poluídas, muito cheias de algumas coisas desagradáveis. Mas o primeiro passo já foi dado, que é mostrar o esporte. Agora, se você quer participar de um esporte só para brincar, uma vez, uma semana, outra ali, eu não acho que vale a pena investir em equipamentos, como mesa, time e tal. Porque é uma modalidade relativamente cara para uma boa parte da nossa população. Agora, se você quiser jogar para competir e ter também grandes momentos de lazer, aí sim vale a pena você investir. Primeiro, investir numa instituição que ensine. Porque só a partir do momento que você descobrir que é aquela a sua aptidão, a sua habilidade, o seu interesse, aí sim vale a pena você investir, se associando depois de aprender, lógico, em alguma associação, ou comprando algum equipamento e reunir alguns amigos para ir jogando e, se decidir competir, se filiar a uma associação. Né? Nós temos atividade no Brasil inteiro, durante o ano, todas as semanas, se a pessoa quiser. Agora, o importante é que, se você quiser ser um competidor, aí você vai precisar de aprender. Então, primeiro vem o ensino, segundo vem os treinos. Então, quem quer ser um butonista competidor, ele tem de treinar. E tendo de treinar, tem de estar atento a essa evolução que aqui foi contada durante esse vídeo que vocês estão vendo e, logicamente, inovar, buscar fazer coisas diferentes. Com relação à escola técnica, eu pretendo iniciar tão logo passe esse período de pandemia. A minha ideia inicial é atrair mais adeptos e o objetivo final é levar esse esporte para as escolas. Agora, como se trata de um esporte relativamente caro para a maioria da população mais carente, numa rede estadual ou municipal de ensino, é importante que a gente dê algumas condições para que esses jovens cheguem até o futebol mesmo. Primeiro, despertar o interesse nas instituições de ensino, quer seja ela municipal, estadual ou privada, de que esse esporte existe e que esse esporte ele tem intrinsecamente na sua estrutura um trabalho educativo, um trabalho que eu não diria, o que é que eu quero dizer? Ele leva os garotos a não praticarem os vícios, tais como o cigarro, o tabagismo, a bebida, a droga, de um modo geral. Existe o lado educativo, existe o lado mental, de coordenação motora, de habilidade, né, de inteligência.
existe a parte disciplinar, que isso aí é muito importante, né? E existe também, principalmente, aquele lado de explorar o jovem a ser inovador, ser criativo, né? Então, tudo isso depende de um projeto, depende de um trabalho de base. Nós já temos projetos, né, já escritos, que já foram colocados em prática em algumas cidades, mas, infelizmente, a falta de pessoas interessadas em quererem tomar a frente desse projeto é o que tem dificultado, né? A gente sabe que muitos trabalham, muitos são casados, têm seus compromissos familiares, particulares, e até para se dedicar sem nenhum fim lucrativo, fica difícil. Bom, da minha parte é um pouco diferente, porque eu já estou aposentado, né? Quer dizer, tenho um tempo mais livre para poder me dedicar a divulgar o esporte, treinar pessoas. E eu pretendo, com essa escola técnica de futebol de mesa, fazer um trabalho gratuito. Tá? Então, independente de quem for treinar, não existe interesse nosso em cobrar nada, muito pelo contrário, apenas ensinar. Agora, as redes sociais, elas podem nos ajudar. Né? Por quê? Para você fazer um trabalho desse contínuo, digamos, todo sábado, de manhã e de tarde, você tem que se deslocar para um local onde você vai ensinar, que é onde vai funcionar a escola técnica de futebol do mesmo. Você passar um dia ali treinando pessoas a troco de nada, só mesmo muita dedicação. Então, o que é que eu peço para você que está nos assistindo e você que pretende praticar futebol de mesa, ou você pretende colocar seu filho para praticar o futebol de mesa, que venha conhecer esse nosso trabalho aqui nas redes sociais. E a única coisa que eu peço é que quem tiver interesse, se inscreva no nosso canal. Não precisa ser todo, baixa, digamos, o YouTube, que é o que eu estou trabalhando hoje com mais frequência. Não custa nada você ir lá, se inscrever, dar o seu like, essas coisas que o pessoal fala, porque baseado no que nós lemos na estrutura dessas instituições aí que regem essa informática e toda de internet, a partir de 1.000 pessoas inscritas naquele canal e tendo uma frequência de 4.000 visualizações mês, o próprio sistema do YouTube, ele calcula isso aí. Então, ele vai monetizar o autor daqueles vídeos. É pouco? É, mas é um começo. É uma forma que nós temos de receber alguma coisa por esse trabalho que a gente se dedica aqui, para evitar de cobrar de quem dele quiser participar. Então, se no início vai ser pouco, claro que a gente tem de manter um trabalho de divulgação para que esse número de inscritos cresça e que o número de visualizações também cresçam. Então, para que isso aconteça, é preciso que eu tenha histórias para contar. Que pode ser um jogo amistoso, filmado, pode ser uma aula filmada, pode ser uma transmissão que eu faça de um jogo na associação, com narração, com entrevista. A gente não gasta muito para fazer isso. A gente gasta internet, comprar alguns acessórios, uma câmera, um notebook, mas isso aí já faz parte do dia a dia da gente. Então, fica aqui dado o recado. Nesse vídeo de hoje, resumindo, o que é que eu quis transmitir para vocês? Que o futebol de mesa é uma atividade que existe no Brasil e no mundo. E que ela tem um reconhecimento do Conselho Nacional do Desporto, que já determinou que isso é uma atividade esportiva como qualquer outra. Ela existe. E legalizada. Nós temos uma confederação, nós temos federação, associações, enfim, nós temos uma estrutura que funciona. Né? Nós temos, nas nossas cidades, as associações.
E nós temos, dependendo das modalidades, no caso aqui especificamente a modalidade de um toque disco liso, nós temos um regulamento, são regras a serem seguidas, padronizadas no Brasil inteiro. E você tem a opção de jogar para se divertir, ou para competir, ou para se divertir e competir ao mesmo tempo. O interesse vai de cada um. O nosso interesse é que você venha até nós, conheça o que tem por trás do futebol de mesa, além do entretenimento e da competição, e venha fazer parte do nosso esporte. Se você não encontrar uma porta aberta ali ou acolá, você vai encontrar aqui, quer seja pessoalmente, quer seja virtualmente. Nós estamos aqui para divulgar o nosso esporte e trazer mais adeptos para a nossa modalidade de esporte. E vamos acabar com aquela história de dizer que futebol de mesa é coisa de criança ou que eu joguei quando era criança. Você pode jogar em qualquer momento, em qualquer idade. Né? Você vai jogar dentro da sua categoria de idade. Né? Então, nós temos a categoria infantil, temos a adulto, temos a sênior e temos a master. Então, você vai se enquadrar em alguma dessas categorias. Porque aqui nós temos uma estrutura montada para isso. Tá? E dizer que, se você quer competir, você tem o básico para aprender. Mas tem um infinito de oportunidades para inovar, para criar, para ser um grande butonista. Então, aproveite essa oportunidade que nós estamos aqui divulgando o nosso esporte para vir conhecer. Então, você pode conhecer através dos nossos vídeos, você pode se inscrever no nosso grupo no WhatsApp, você pode se inscrever no Facebook, né? No YouTube. Nós temos canais para isso. Se você quer conhecer, entre em contato conosco. A maneira mais fácil é você usar o WhatsApp, eu acho. Então, se você quiser conhecer o futebol de mesa, mande uma mensagem para o meu WhatsApp, que é o 84, que é o DDD, aqui do Rio Grande do Norte. O telefone é o 996099552. Fala comigo, que aí eu lhe dou todos os caminhos que você pode trilhar na busca de conhecer essa fascinante modalidade de esporte. Ok, meu amigo? Então, valeu. Desculpe aí pelo vídeo prolongado, mas é a oportunidade que a gente tem de falar o máximo que a gente pode para atrair você que ainda não conhece essa fascinante modalidade de esporte, que é o futebol de mesa que praticamos aqui no Rio Grande do Norte. Ok, pessoal? Valeu e contamos com o seu contato. Um grande abraço.